Vocês que acompanham o canal há mais tempo devem perceber que eu raramente, nunca, né, na realidade, uso a palavra vilão quando eu quero caracterizar um antagonista ou oponente. Fica até o final porque você vai aprender o que é um vilão, qual sua origem e como esse conceito tem se modificado ao longo dos anos. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Pra gente começar entendendo o que é essa figura vilanesca, a gente precisa mais uma vez retomar a origem da palavra. A etimologia, como eu gosto de falar. A etimologia é o estudo que se preocupa em verificar qual a origem das palavras, de onde elas vieram, o que elas significavam lá na origem. E para isso vamos precisar voltar para o ensino médio, para o ensino fundamental, vamos precisar voltar para a história. E se você está gostando desse vídeo até agora, se inscreve no canal, porque aqui eu tô sempre explicando o que é cada função dessa que existe numa narrativa seriada, fílmica, o que é um vilão, o que é um protagonista, antagonista, opositor, aliado, meu Deus do céu, são muitos nomes. Então você se inscreve no canal para aprender tudo isso e tirar todas as suas dúvidas sobre dramaturgia em séries e filmes. Não sei o quanto de vocês lembram, mas lá na Idade Média, o que existiam não eram países unificados, eram feudos, que é tipo um complexo gigantesco que tinha tudo dentro. Tinha a igreja, aí tinha o castelo principal, tinham os nobres, tinha os camponeses, meio que vivia uma sociedade inteira ali dentro e tudo isso era comandado pelo senhor feudal. E os feudos eram locais fechados, fechados mesmo, assim, tipo, geralmente tinha muro e tal, ou tinha uma delimitação bem clara de que a partir dali era o feudo daquele senhor feudal e não podia entrar. E o que aconteceu? Mais ou menos ali, já indo um pouco mais pro final da Idade Média, começaram a nascer algumas vilas ao redor desses feudos. E essas vilas eram chamadas de burgos. A partir daí que surgiu o burguês também, essa que é a origem da palavra. Os burgueses são as pessoas que moravam nos burgos, que moravam fora dos feudos, que era formada principalmente por uma classe comerciante. Daí eu preciso entrar também um pouquinho em religião cristã, porque isso era muito relevante para esse período da Idade Média também. Os feudos eram extremamente religiosos e os membros do clero eram, tipo assim, tão poderosos, que nem outros nobres eram tão poderosos quanto esses clérigos, quanto padres, sacerdotes e afins. Então todo mundo dentro dos feudos valorizava muito morais religiosas, seguia a rigor a Bíblia. Junto com essas morais cristãs havia vários outros ensinamentos e pensamentos, preceitos que as pessoas tinham por conta disso. Então havia algo muito importante na época, que era o quanto que você era um indivíduo abençoado por Deus. Por exemplo, se você nasceu nobre, bonito, você automaticamente é uma pessoa abençoada por Deus e você é uma pessoa boa. Por outro lado, se você nasceu pobre, se você nasceu plebeu, se você nasceu fora do feudo, se você nasceu feio, você automaticamente era uma pessoa ruim, porque você não tinha sido abençoada por Deus. Sim, e esse pensamento perdurou por muito tempo mesmo, galera. É uma coisa de que, assim, só agora a gente vê em filmes infantis vilões sendo bonitos. Eu lembro que em Frozen, o vilão, que é o Hans, é bonito, porque até então a gente não podia ter um vilão bonito, porque é muito forte mesmo essa imagem de que uma pessoa boa é automaticamente bonita e uma pessoa feia vai ser ruim. E outra coisa que permeava muito também o pensamento de todas as pessoas da Idade Média era a coisa do pecado. Então você cometer pecados era muito feio. O pecado da luxúria, pecado da gula, vaidade, inveja, tudo isso era muito, extremamente condenável naquela época. Tanto que você ia ser julgado num tribunal da Inquisição se alguém conseguia comprovar que você tinha cometido algum ato movido por inveja, movido por gula, movido por luxúria. O negócio era muito sério mesmo. Daí pensa aqui comigo, raciocina aqui comigo. Vocês já devem estar assim, Bea, pra que essa volta toda pra explicar o que é vilão, Bea? Calma que a gente vai chegar lá. Daí, raciocina aqui comigo. Tu é um senhor feudal lá. Senhor feudal, tu automaticamente, se você é um senhor feudal, você é abençoado por Deus, porque, novamente, você nasceu nobre, nasceu talvez ou não bonito, rico, assim, abençoado, herdeiro, vai governar aquilo, você é abençoado por Deus, tá? Beleza. Você manda em absolutamente todo mundo dentro do seu feudo. Fora do seu feudo, você não manda. Daí tem uma galera ao redor do teu feudo, criando umas vilas. Esse povo tu não pode mandar. Esse povo podia ou não ter religião, já vimos que é muito forte. E esse povo praticava o comércio. Vocês sabem o que isso significa? Negócio, acumulação de riquezas, avareza, pecado capital. Ou seja, a pessoa que morava no burgo, a pessoa que morava na vila, era um vilão.
vilão é o morador dessas aldeias que começaram a surgir ao redor dos feudos, desses burgos. E ele é uma pessoa, assim, consumida de pecado, consumida de vícios. Principalmente inveja era uma coisa que era muito forte naquela época. Quem morava fora do feudo sentia muita inveja de quem morava dentro do feudo. Porque quem mora dentro do feudo tem proteção do senhor feudal, porque o senhor feudal, em teoria, vai proteger, vai alimentar, etc, etc, etc. E fora do feudo, você tá suscetível a ataques de outros povos, bárbaros, etc, etc. Então, a partir da origem da palavra vilão, que agora vocês entenderam, vocês devem imaginar que a imagem desse arquétipo se formou como pessoas inteiramente vis, pessoas assim consumidas por pecado até o último fio de cabelo, pessoas que não têm salvação nessa vida nem na próxima, nem mais umas 5 encarnações. Pessoas que praticam mal porque elas gostam e que estão completamente afastadas de preceitos religiosos. E mais tarde, quando a gente vê a evolução do drama burguês, depois do melodrama, muitas narrativas clássicas aplicam isso até hoje. Enquanto o vilão é consumido de vício, o herói é cheio de virtude, que é o oposto, né? Você tem virtude, você tem vício. E você tem esses dois elementos sendo representados, um no vilão e o outro no herói. E, cara, isso é uma coisa assim tão maniqueísta, por isso que eu falo muito pouco disso aqui no canal. A maior parte dos produtos que eu ali são produtos mais atuais, né? Atualmente você não tem, mas você dificilmente tem, na realidade, esse personagem que é inteiramente uma coisa só e muito caricato, porque o vilão, ele de fato, ele é um personagem que acabou se tornando muito arquetipal. E esse arquétipo foi perpetuado durante muitos anos na literatura, no teatro, depois no cinema, isso foi repetido. E só lá pra Idade Moderna, que quando a gente começou a ter um questionamento sobre essa figura, que a gente começou a ver que o ser humano é muito mais complexo, que ele tem várias camadas, que você pode ser vicioso de manhã e virtuoso à noite, no mesmo dia, a mesma pessoa. É completamente normal, a gente faz isso muito mais próximo da realidade do que falar que uma pessoa é simplesmente má porque ela é e porque ela gosta de ser e é afastada da religião. Hã? Não faz o menor sentido. Vocês podem reparar, e aí eu trago mais uma vez o exemplo da Disney. Se a gente pega todos os filmes da Renascença da Disney, de 89 até 98, vocês vão reparar que os vilões são caricatos, gente, assim, mas muito, muito, muito. Você vê, você falou, gente, pra que é isso? Não existe. Existe até uma série de livros, eu vou colocar aqui, vai estar aparecendo na tela o nome da autora, porque eu realmente não lembro. Existe uma série de livros que tem sido lançada, já tem de alguns anos, isso tudo tem autorização da Disney, mas que explica a origem dos vilões clássicos da Disney, os vilões clássicos e da Renascença, como que eles ficaram daquele jeito, exatamente pra dar esse background e justificar por que eles se tornaram malvados. Porque antes era somente aceitado que o vilão era mal porque ele era, entendeu? Então, voltando aqui, exemplo da Disney. Isso foi nos anos 90. Mas se a gente pega, por exemplo, Moana, que é um filme mais recente, podem reparar que o vilão, na realidade, no fundo, acontece uma virada e a gente percebe que o vilão não era vilão, na realidade. O vilão nunca existiu. Era, na realidade, uma pessoa boa que tinha sofrido um trauma, por isso ficou daquele jeito, daí fez tudo aquilo que fez. Tô tentando não dar tanto spoiler. E é algo que a gente tem visto muito mais nos filmes, principalmente infantis, e eu acho muito legal. Essa coisa de não deixar o vilão ser 100% malvado, também não deixar o herói ser 100% bonzinho. Eu acho isso uma consciência muito legal para as crianças aprenderem desde cedo, porque facilita, economiza alguns anos de terapia e é bem legal. Mas, pois é, lá no século XX, eu nasci no século XX. Lá, no século passado, muitos questionamentos foram levantados, daí a figura do anti-herói passou a se tornar muito mais comum, que é o que une esses dois em um só. Então a gente tem um personagem que, ao mesmo tempo que ele tem uma virtude, uma lógica, que ele é uma pessoa de que a gente gosta e tem uma empatia, ele às vezes é vicioso também e ele faz umas coisas um pouquinho imorais. Já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre imoralidade, amoralidade, personagens anti-heróis, enfim, depois você dá uma olhada. Tanto que o que a gente vê muito nas séries é uma oscilação entre o posto de aliado e o de antagonista. A gente tem personagens que, dependendo da circunstância, podem ser tanto bons para o protagonista ou ruins. Então, todos os outros personagens da série também englobam esse pensamento de que não, você não é uma coisa só, você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Aliás, galera, isso é muito mais próximo da realidade, né? Muitas vezes na sua vida você tem aquele amigo que é muito bom para te ajudar numa coisa, mas às vezes ele tem um pensamento que para um outro aspecto da sua vida, profissional, pessoal, não é tão legal. Aí você tem um outro amigo que para isso ele é bom, mas de repente para outro aspecto também não é tão bom. Então isso também é muito mais condizente com a nossa realidade. E é curioso de se observar isso porque as artes têm tentado nos últimos 2 séculos principalmente se aproximar cada vez mais da vida real e parar de mimetizar e parar de simular um idealismo e uma realidade que não existe. Apesar de que ainda falta amar muito, muito,
pro filme comercial ficar mais próximo da realidade. Mas quem sabe um dia, né? Nunca se sabe. Mas é por isso, galera, é por isso que eu não falo tanto dessa figura do vilão, porque ela na realidade é uma figura meio obsoleta. Que mesmo nos filmes infantis e mesmo nos melodramas, a gente ainda usa muito, na realidade, em melodrama, a figura do vilão. Mas em geral, a maioria dos produtos que a gente tem visto cada vez mais chegando no mercado, as séries principalmente, dificilmente vai ter um personagem que é inteiramente malvado porque ele é e pronto. Essa figura caricata tem sido abandonada já tem um tempinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sanado essa dúvida. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Se você estiver assistindo o vídeo do canal, grava, posta nos stories e me marca que eu tô sempre repostando todo mundo. Deixa o seu like, me ajuda muito, se inscreve no canal também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!